Vimos aí então a característica das funções do nosso pacote que a gente está estudando aqui, o Deplir. E vou falar para vocês, antecipando aí um capítulo que estava um pouco mais para frente, mas vou trazer para aqui porque vai fazer mais sentido para a gente. E depois desse vídeo de ver todas as propriedades aí das funções, dos verbos dessa biblioteca maravilhosa. Então, vou falar sobre o operador pipe, né? Se pronuncia pipe, mas quando a gente for usar o código, a gente vai usar o símbolo de porcentagem maior e porcentagem. Isso aqui muda completamente a forma que você vai usar a linguagem R, né? Vai facilitar muito, vai tornar ela mais fácil de ser entendida, mais simples, com menos linhas de texto, de código, né? Menos linhas de código. Então vai nos ajudar muito. A gente viu que o primeiro argumento de um verbo da biblioteca Deplir é sempre o nosso conjunto de dados. Então aqui agora vai funcionar da seguinte forma. A gente sabe que o primeiro argumento é o conjunto de dados, mas a gente vai usar esse conjunto de dados antes. Vai vir um conjunto de dados, o operador pipe e o verbo. Isso já vai fazer que o verbo, a função, né, considere que o primeiro argumento é o conjunto de dados que está antes do pipe, do operador pipe. Então aqui, por exemplo, eu vou trazer, eu tenho um exemplo aqui. Deixa eu mudar aqui para vocês verem. Tem um exemplo aqui da função arrange, que é para ordenar. Então eu coloco aqui o conjunto de dados e depois as colunas aí que eu quero ordenar. Essa aqui é a forma tradicional, não é mesmo? Então primeiro está o conjunto de dados e depois outros argumentos aí, no caso que eu quero fazer. Então eu quero ordenar por essas colunas. Tá certo? Então é isso. Agora, essa é a forma tradicional. E se a gente fosse usar o comando pipe? Usando o comando pipe, eu colocaria o nosso conjunto de dados, o comando pipe, e depois eu já coloco os argumentos que eu quero usar. Então eu coloco a range e as colunas que eu vou ordenar. Eu eliminei aí ter que colocar aqui dentro da função o nosso conjunto de dados. Nesse exemplo aqui, ele é muito simples, então isso faz pouca diferença. Mas num exemplo mais complexo, isso faz muita diferença, né? Faz muita diferença. Então torna o nosso código mais limpo, mais fácil de ser entendido, até mais intuitivo. Então é muito importante a gente saber esse comando. Por exemplo, né, no último exemplo aqui do vídeo passado que eu falei sobre como funciona, né, a propriedade aí dos verbos. Eu usei a função select com o conjunto de dados mtcars. Então eu coloco aqui mtcars e aí eu coloco o pipe. Aí eu posso colocar em outra linha aqui, por exemplo, a função select. E aí eu vou colocar aqui as colunas que eu quero selecionar do meu conjunto de dados. Então essas foram as duas colunas que eu usei no vídeo passado. E pronto, ele já me retornaria aqui o mesmo conjunto de dados filtrado aí, selecionado, né, pelas duas colunas MPG e HP, que quer dizer milhas por galão, e horsepower, que é a força em cavalos dos carros. Beleza, então essa aí é a função pipe e ela vai ser muito útil e agora eu vou começar a mostrar para vocês todas as funções, as principais funções da biblioteca Deplir e a gente vai ver também com o pipe, como que ficaria a forma tradicional e a forma com o pipe e espero que vocês gostem bastante aí desse operador porque facilita muito a nossa vida aqui no dia a dia.